E aí galera, beleza? Felipe Francisco começando mais um vídeo aqui para vocês. E hoje eu vou trazer um tema que eu acho bem interessante aqui, que eu acho muito legal a maneira como o Reino Unido, Londres principalmente, resolveu organizar os sistemas de casas do Council, que são as Council Houses, né? Eu vou falar um pouquinho o que elas são para vocês que não conhecem descobrirem o que elas são, e também vou falar o porquê que eu acho particularmente interessante esse tópico, beleza? Se você é novo por aqui, não deixe de se inscrever no canal, clique em inscrever-se aqui embaixo, gostei, toca o sininho, deixe seu comentário. Eu quero saber se você já sabia o que eu vou passar aqui hoje ou se isso é novidade para você. Beleza, vamos lá. Vamos falar de Londres, mas isso funciona na maioria das cidades do Reino Unido. Londres é dividido pelos seus boroughs, que são seus, como se fossem bairros, e cada bairro tem ali a sua mini prefeitura, onde eles governam de jeitos diferentes. Eles têm as mesmas leis, mas tem algumas coisas que mudam. Por exemplo, em um pode estacionar, no outro não pode, etc e tal. Esse aqui, se você parar com a moto nesse lugar é de graça, nesse você tem que pagar. Esse aqui você vai pagar uma taxa, uma taxa X se você alugar uma casa. Esse aqui é uma taxa Y. Então eles variam um pouquinho de borough para borough. E aí o que acontece? Depois, né, da Segunda Guerra Mundial, o Reino Unido estava com falta de casa. Até hoje em dia, a falta de casa na cidade é um grande problema, é um dos grandes problemas que causa o valor alto do aluguel em Londres, o que significa que o governo não está conseguindo construir casas o suficiente para suprir a demanda das pessoas aqui. Então, depois da Segunda Guerra, ainda estava pior, eles começaram a construir algumas casas para a população. E essas casas, os council houses, né, que é as casas do cônsul, né, como se fosse dizer, que seria do governo, elas são para as pessoas, seriam para as pessoas que não têm dinheiro, né, para comprar uma casa, para alugar uma casa. São casas do governo para ajudar as pessoas que não têm condições, basicamente. Eles iam começar a construir algumas casas assim. E aí o que acontece? Olha a sacada, olha a sacada. Eles sabiam que pessoas que moram ou morariam que fossem morar nessas casas, não teriam ali uma renda muito alta. Então, em vez de construir todas elas no mesmo lugar, eles resolveram construir elas espalhadas por Londres. Então, por isso que cada cônsul ele vai construir as suas próprias casas para essa galera. Eles fizeram isso e aí que começa a achar interessante já, porque eles acharam que se colocassem muitos desses prédios juntos ia ficar uma coisa meio marginalizado, podia até acontecer mais crimes e etc. Eles não queriam que ficasse um bairro super pobre, digamos assim. Eu digo pobre porque as pessoas que morariam ali teriam uma renda menor, então eles não quiseram acumular todo mundo no mesmo lugar. Então eles distribuíram nos councils, então cada bairro teria ter que construir uns prédios desses. Então é interessante porque você pode notar que você vai em Chelsea, você vai, sei lá, no centro ali perto do Regent's Park, onde tem umas baita mansão, e depois de um quarteirão você vai ter uma council house, que é uma casa do governo, que ela é muito mais humilde, entendeu? Então aqui você tem esse negócio, eles fizeram isso para dissipar um pouco essas casas e não deixar todas elas juntas. Felipe, como funciona essa casa aí, meu? É de graça? Como é que funciona? Bom, primeiramente o governo começou a construir e aí ele podia ajudar o pessoal até comprar ou alugar. Cada bairro tem uma maneira diferente. Hoje em dia não se constrói muito mais essas casas, eles constroem outros tipos para outros planos que existem, porém ainda existem muitas que foram construídas há um tempo atrás. E ainda pessoas podem conseguir uma vaga para talvez morar mais barato ou até mesmo comprar um apartamento em uma dessas casas aí. Só que você vai ter que pesquisar bairro por bairro, entra numa fila de espera, vai ter que provar que você não ganha dinheiro suficiente, etc e tal. É algo que eu não aconselho, porque eu aconselho você a lutar, batalhar e conseguir suas coisas, que você vai conseguir ter uma condição de vida muito maior. Então, não vem me perguntar como é que você faz para pegar uma dessas casas aí, beleza? Mas vamos continuar falando. Essas casas, normalmente, elas são prédios. Elas são prédios e cabem várias pessoas, não vão construir só uma casa, eles têm que acomodar um certo número de pessoas. Então, eles são os prédios que hoje em dia, eles são bem feios, assim, alguns são ok, mas eles têm uma aparência feia e muitas pessoas têm um preconceito
com esse tipo de prédio do governo. Eu já morei nesses prédios. Felipe, você pegou o benefício? Não, eu vou explicar por que a situação de hoje em dia mudou um pouco. Mas eu já morei em três. Três das casas que eu morei eram council houses. Mas já não era mais do governo. O governo construiu há muito tempo atrás e as pessoas que ficavam ali pelo benefício conseguiram comprar o apartamento, e aí depois que a comprou, entrou no mercado. Vendeu para um, que vendeu para o outro, que vendeu para o outro, que vendeu para o outro. Existem vários prédios do governo que são construídos council houses que não tem nenhum mais do governo, que todos foram vendidos, as pessoas que moraram ali compraram e venderam, foi passando e passando, e você olha por fora, às vezes é meio feio, mas por dentro é muito legal, é tipo assim, totalmente reformado o apartamento da pessoa, então varia muito. Mas algumas pessoas têm preconceito, porque às vezes a taxa de criminalidade perto dessas casas é um pouco maior, entendeu? Acaba sendo um pouco maior. Então tem gente que às vezes vai colocar o filho na escola, vê que tem uma council house por perto, às vezes tem meio preconceito e fala, eu prefiro, se eu tiver a possibilidade, eu vou colocar em outra escola. Até mesmo comprar uma casa, vai comprar uma casa que na mesma rua tem uma council house, e fala, não sei se eu vou querer isso não. Eu não tenho esse preconceito, já morei 3 vezes, sei que não é mais ou menos, não é muito bem assim que funciona, mas o pessoal tem esse preconceito. E tem muita gente que ainda usa desse benefício e acaba abusando do sistema, do meu ponto de vista. Por quê? O meu um gerente de uma empresa que eu trabalhava, que ganhava bem, ele ainda morava numa council house, ele já morava lá há 10 anos, ou seja, ele estava há 10 anos sem pagar aluguel, em um apartamento em King's Cross, que é tipo no centraço de Londres, e ele não pagava nada porque ele conseguiu isso há muito tempo, quando ele não tinha condições de pagar, e aí ele conseguiu um emprego, estava super bem na vida, mas ainda assim continuava lá naquele lugar. Então tem muita gente que acaba abusando desse sistema, e isso é uma das coisas que algumas pessoas que são a favor do Brexit ficam assim meio boladas com isso, porém esse meu chefe ele era britânico e ele estava abusando do sistema. Então não dá para saber o que pode acontecer, beleza? Mas eu só quis passar isso para vocês acharem interessante, porque eu acho interessante o jeito que eles acharam de distribuir, e agora você sabe por que às vezes tem um bairro muito top e tem uma casa que não tem nada a ver ali, tem um prédio muito louco que não tem nada a ver. Se você me segue lá no Insta, eu vou postar algumas fotos da council house, se eu ver, quando eu estiver andando, e você vai saber do que eu estou falando. Agora a pergunta vai para você. Você já morou numa casa dessas? Você que está aqui, já sabe como é que funciona? Já teve algum problema? Deixa aqui embaixo nos comentários que a gente vai começar essa discussão, beleza? Então é isso, galera. Vejo vocês no vídeo de amanhã. Aquele grande abraço. Tchau.